A paz do Senhor, amados. Como é bom estar com os irmãos aqui, nesse canal da nossa Igreja Evangélica Boas Novas. É um canal que está aberto, onde nós estamos colocando vídeos acerca da Palavra de Deus, para trazer ensinamentos nesses tempos em que temos vivido. Pedimos para você que você possa se inscrever no nosso canal, curtir, assistir as nossas publicações, curtir, encaminhar, para que possamos assim evangelizar através desse canal a Palavra de Deus, fazer desse canal um lugar de edificação espiritual para a Igreja de Cristo, né? Nós estaremos aqui falando do tema que Deus não é culpado. Entrando, irmãos, no contexto do momento em que nós estamos vivendo, hoje estamos num tempo de coronavírus, uma pandemia mundial, onde os jornais anunciam morte aos milhares, contaminações, desempregos, caos na saúde pública, na economia. Muitas pessoas próximas a nós têm perdido a vida. O que algumas semanas atrás eram apenas números, hoje são parentes, são amigos, pessoas próximas a nós. E esse tema, Deus não é culpado, é uma questão existencial. Por mais que nós possamos questionar o que está acontecendo ao nosso redor, nós perguntamos: Deus não está vendo? Deus não é culpado? E a palavra de Deus, irmãos, vai nos citar vários exemplos onde Deus em muitos momentos foi questionado. E se nós pegarmos a palavra de Deus lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 12, onde o casal no jardim do Éden, após terem comido o fruto da árvore do conhecimento, ao qual Deus disse que não deveriam comer, Deus vai de encontro a eles na viração do dia, como sempre ia, porque Deus é relacional, queria conversar, como conversava com aquele casal, e procurando eles haviam se escondido, e Deus perguntou, no final daquela história, que nós sabemos que houve o pecado, e Deus perguntou: mas quem lhe deu o fruto? Ou quem lhe mostrou o fruto? Adão vira para Deus e fala: a mulher que me deste por companheira, ela me deu o fruto. E Deus pergunta a Eva, e Eva responde: por que fizeste isso? E ela diz: a serpente me enganou e eu comi. Adão, de forma assim muito direta, vai dizer: a mulher que tu me deste por companheira me deu o fruto. Ele coloca a Deus como culpado e coloca a sua mulher como participante de um ato dele, de algo que ele havia feito. Eva, questionada por Deus, ela traz uma resposta e diz: a serpente me enganou. Então, quando vemos esse casal, nós podemos observar quantas vezes temos atitudes como Adão e Eva de atribuir a alguém a culpa de alguma coisa que ocorre nas nossas vidas. Então, culpado é um termo jurídico, onde a pessoa ela é confirmada como culpada de um ato, de algo que ela fez. E quando nós colocamos a Deus como culpado, nós enquadramos a Deus como culpado, muitas vezes nós esquecemos, ou queremos esquecer, ou não olhamos para aquilo que está dentro de nós, o que está acontecendo dentro de nós, ou o que ocorreu em nossa volta. Então, muitas vezes atribuir é o que mais nós fazemos. Mas quando aquele casal come daquele fruto, ele faz com que toda a geração que se segue, onde eu e você também fomos gerados, vamos ser culpados do pecado de Adão e Eva. Somos de uma geração corrupta, porque Davi vai dizer em Salmo 51, versículo 5: eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Ao contrário de que Deus não é culpado, nós somos sim culpados de tudo aquilo que nós fizemos, e temos em nós a culpa e a condenação pelo pecado que os nossos pais cometeram lá atrás. Porque vai dizer Paulo que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus em Romanos 3:23. Entenda nesse dia que Deus, Ele não é culpado daquilo que acontece sobre a tua vida, mas Ele tem uma resposta para tudo aquilo que acontece sobre nossas vidas. Se nós pegarmos o exemplo de um homem
Vamos colocar um exemplo de José, de milhares de exemplos que temos dentro da palavra de Deus. José foi um homem que nasceu no lar de muitos irmãos, mas ele era diferenciado porque Deus havia colocado sobre ele um chamado, e colocou sobre ele um dom, porque ele teve sonhos, e ele revelava sonhos, e sonhando ele, um sonho que Deus deu, ele comunicou à sua família, que não entendeu, mas a Bíblia vai dizer que Jacó guardou no seu coração aquilo que o seu filho havia dito. Mas por ser amado demais por seu pai, que lhe fez uma capa colorida, e por José muitas vezes denunciar os erros dos seus irmãos, ele foi pego, vendido por seus irmãos. Quando foi vendido, Deus era com ele, e ele se tornou um servo e trabalhou na casa de Potifar. E chegando naquela casa, aquela mulher o seduzia dia após dia para que se deitasse com ela, mas ele sendo correto diante de Deus e diante daquela mulher, se negava a fazer tal ato, mas ela, armando contra ele uma cilada, o culpa de a ter violentado, e ele passa de servo dentro de um cárcere. E passado esse cárcere, ele vai dizer a palavra de Deus, que ele conheceu dois homens em situações diferentes, em que eles tiveram sonhos. José revelou aqueles sonhos, onde um foi destinado à morte, o outro retornou ao serviço do rei, e pediu àquele que retornasse: lembra de mim quando estiveres livres. E José foi esquecido. E eu digo para você, qual é a culpa de José? Em ter um propósito, em ter um chamado de Deus. Qual é a culpa de José? De ter um dom de Deus. Mas José, ele foi vendido. José, ele foi acusado e preso. De um homem livre, ele passou a servo a um presidiário. Mas vai dizer a palavra de Deus, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 18 e 20: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. O que quer dizer essa palavra? Essa palavra quer dizer que os nossos pecados trarão consequências sobre nossas atitudes. E isso será responsabilidade nossa. Os meus pecados, Deus não cobrará do meu filho. E os pecados do meu pai, Ele não cobrará de mim. Mas existem pecados que geram consequências, e consequências danosas às nossas vidas. Talvez o que você esteja passando na sua vida hoje, você não seja culpado. Talvez o abandono que você viveu dos seus pais, talvez a traição na história do seu casamento, talvez a covardia que lhe fizeram dentro da empresa ou dentro do ministério, as acusações ou diversas coisas que você passa, o lar em que você nasceu, as situações precárias que você tem passado. Você vai dizer: que culpa tenho eu? Nós vivemos um momento de dificuldade dentro da economia nacional e mundial, em que muitas vezes nós não conseguimos um emprego, nós não conseguimos uma boa colocação no mercado. Muitas vezes você estuda, se prepara, mas você não consegue. Você vai dizer: eu tenho culpa disso. Mas José, dentro da sua história, ele não tinha culpa daquilo que estava vivendo, mas Deus tinha um propósito em tudo aquilo que ele estava passando. Olha para a tua história, olha para tudo que você tem passado, e veja que Deus tem um propósito na sua vida. Vai dizer a palavra de Deus, lá no livro de Isaías, no capítulo 53, no versículo 6 e 7, vai dizer que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. No versículo 5: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Teve um homem que veio a esta terra, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele veio também cumprir o chamado de Deus Pai, que ele, sem pecado, se fez pecador por nós. Ele veio na missão de salvar o mundo. A palavra de Deus vai dizer que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. E ele veio e ele passou
por um julgamento, com falsas acusações, sem fundamento nenhum, ele se permitiu ser condenado. A todos aqueles homens do sinédrio colocaram a mão sobre ele e disseram: culpado, e cuspiram, escarraram, esbofetearam, trouxeram sobre ele escárnio, e ele foi culpado na cruz da vergonha, onde todo aquele que era crucificado no madeiro era visto como maldito. Ele se fez maldito por nós. Deus é culpado, Cristo é culpado, sim. Nesse momento da história da humanidade, ele foi culpado, mas sem culpa, entende? E muitas vezes nós somos culpados, mas sem culpa. Nós trazemos as consequências de erros que pessoas cometeram contra nós, sejam os nossos pais, sejam os nossos líderes, sejam consequências daquilo que acontece ao redor da nossa vida. Muitas vezes nós trazemos uma culpa, somos culpados de algo que não cometemos. Deus também, ele decidiu se tornar culpado, ele se fez pecador por nós, em nosso lugar. Mas eu digo para você, neste dia, ele pode salvar a tua vida, ele pode salvar o teu coração que se culpa também, ele pode salvar o teu coração que pesa também, porque Deus, ele conhece o nosso interior. José, quando chegou ao final de toda aquela história de tristeza, de um dia para o outro, ele saiu da prisão e foi para o palácio de Faraó. Por quê? Porque ele entendeu que todo aquele processo de sofrimento foi porque Deus tinha um propósito maior na vida dele e na vida dos seus. Ele trouxe o livramento a todos da sua casa, para que não viesse passar necessidade. E Deus, ele, através de todo esse processo que você tem passado, ele quer que você entenda que há um propósito. E Deus, naquela cruz, ele venceu a morte por ti e por mim, para que nós viéssemos ser purificados de todo pecado. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se Deus os justifica, quem os condenará? Entenda que Deus foi culpado dos nossos pecados, porque Ele quis nos inocentar e nos justificar. E Ele está à direita de Deus, como João vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes o advogado à direita de Deus. Deus, essa noite, tem algo tremendo na tua vida, mas saiba que Ele quer que você entenda o propósito dEle, em nome de Jesus Cristo. Eu queria que você prestasse atenção no louvor que nós estaremos entoando, porque eu tenho certeza que Deus já tem falado ao teu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Deus não é culpado se alguma coisa deu errado, não é culpado se alguém que eu amo se afasta. O desemprego não é falha do governo seu. Difícil ou não, nada foge do controle de Deus. Deus das alturas, porque não também cedeu dos vales. Deus da saúde, mas também permite uma dor. Sem Ele eu não sou nada, e sem todos Ele ainda é tudo, somente tudo que aconteceu só coopera para o bem dos que amam esse Deus. Ele manifesta os céus antes da igreja subir.
provisão é um presente que da graça ganhei. Deus das alturas, porque não também cedeu dos vales. Deus da saúde, mas também permite uma dor. Sem Ele eu não sou nada, e sem todos Ele ainda é tudo. Somente tudo que aconteceu só coopera para o bem dos que amam esse Deus. Ele manifesta os céus antes da igreja subir, pro fiel não desistir. Tudo que aconteceu só coopera para o bem dos que amam esse Deus. Ele manifesta os céus antes da igreja subir, pro fiel não desistir. Virei, receba plena paz que recebe todo entendimento. Fique na paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus.